Irmãos amados, que privilégio poder repartir com vocês nesta noite tão bonita, para um grupo tão lindo, a preciosa palavra de Deus. Muito obrigado, pastor Luciano, pelo seu carinho, pela sua generosidade, pela sua hospitalidade. Amados, eu quero ler com vocês o texto de João, capítulo 21. Por gentileza, abra a sua Bíblia. João capítulo 21, nós leremos até o versículo 19, e está escrito o seguinte: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, aproximadamente 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Viu Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém. Eu quero pedir permissão a vocês para só voltar nesta passagem já na conclusão da minha fala. Meu propósito nesta noite é apresentar a vocês o apóstolo Pedro. Este homem que é o símbolo da humanidade. Este homem que é o retrato do nosso próprio coração. Esse homem de altos e baixos, de avanços e recuos, de escaladas e declínios. Quem é este homem? Filho de João, irmão de André, nascido em Betsaida, empresário de pesca, casado. Quem é este homem? Este homem
está aqui hoje. Ele não apenas está entre nós nessa noite. Este homem que é símbolo da humanidade, que é símbolo da nossa instabilidade, capaz de fazer a profissão de fé mais robusta: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, para em seguida deixar-se instrumentalizar por Satanás e tentar afastar Jesus da cruz. Este homem capaz de uma fé robusta, a ponto de caminhar sobre as águas, sob a ordem de Cristo, mas em seguida olhar para as circunstâncias e naufragar nas ondas revoltas da incredulidade. Esse homem que é capaz de fazer juras de fidelidade a Cristo, para em seguida negá-lo covardemente. Quem é esse homem? Esse homem mora debaixo da nossa pele. O coração desse homem bate em nosso peito. O sangue desse homem corre em nossas veias. Nós temos o DNA desse homem. Você e eu somos Pedro. E o que Jesus fez na vida dele, Ele pode fazer na sua, na minha, na nossa vida nesta noite. Eu gostaria então de conhecer um pouco melhor esse homem. Um dos primeiros relatos que a Bíblia traz sobre ele está lá em Lucas 5. Diz a Bíblia que os pescadores, inclusive Pedro, tinham acabado de voltar da pescaria naquela noite infrutífera. 2 barcos ancorados, Jesus ensinando a multidão. Quando Jesus então entra propositadamente no barco de Pedro e diz para ele: afasta o barco, Pedro. E Jesus entra no barco, transforma o barco num púlpito, a água no veículo da sua voz, e dali ensina a multidão. Depois Jesus diz a Pedro assim: Pedro, faze-te ao largo, vá para o fundo, lançai as vossas redes para pescar. E eu imagino que deva ter tido uma conversa mais ou menos assim: ô Senhor, desse negócio aqui entendo eu sou um pescador profissional, eu conheço cada palmo desse lago. Esse lago aqui encurralado pelas montanhas, de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, eu conheço cada metro dele. Aqui eu cresci, aqui eu vivi, aqui eu trabalho. O senhor sabe que é de noite que se pesca, e nós já pescamos a noite inteira e não pegamos nada. O mar não está para peixe hoje. Mas de repente acende-lhe um lampejo de fé na alma, e ele diz: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E quando ele lança as redes, um cardume começa a pular, as redes começam a se romper, aquele barco não consegue reter o produto da pesca milagrosa, o outro barco precisa vir. E quando Pedro percebe que não está apenas diante de um dia de sorte, mas diante de um milagre extraordinário, ele larga para lá o barco, ele larga para lá as redes, ele larga para lá os peixes, vai ao encontro de Jesus, se prostra aos seus pés e diz: Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença, afasta-te de mim, vai embora de mim, eu sou um pecador. E Jesus disse para ele: não temas, porque a partir de hoje eu farei de ti um pescador de homens. Na verdade, Pedro então começa a deixar tudo que outrora o ligava àquela profissão e passa a seguir a Jesus, passa a escutar a Jesus, passa a ver os milagres de Jesus, se torna um discípulo de Jesus, mais tarde um apóstolo de Jesus e o líder deles. Ele vê as coisas extraordinárias que Jesus está fazendo: os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam. Quando diz a Bíblia que Jesus está lá no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá fora do território de Herodes Antipas, lá em território eminentemente gentílico, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe. E Jesus faz uma enquete com os seus discípulos assim: quem diz os homens ser o filho do homem? Em outras palavras, o que o povo comenta a meu respeito? E eles responderam: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Em outras palavras, Senhor, o povo não sabe nada a teu respeito, o povo está rendido à mais completa confusão. Talvez hoje ainda é assim.
Mas Jesus se volta para eles e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era falante, Pedro que não suportava que ninguém falasse na frente dele, ele então responde pelo grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até aguardando um elogio de Jesus por uma definição tão cristalina, por uma fé tão robusta. Mas Jesus diz assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foram carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: não pense você, Pedro, que você sabe quem eu sou, porque você é mais espiritual ou mais inteligente do que as outras pessoas. Você só sabe quem eu sou, Pedro, porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não tivesse me revelado para você, Pedro, como povo, você também não saberia quem eu sou. Mas eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está aqui em Mateus 16, 18, talvez um dos textos mais importantes das Escrituras, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. Quem é essa pedra sobre a qual a igreja está edificada? Há 3 interpretações na história da igreja. A primeira delas é que Pedro é a pedra. Quase 1 bilhão de pessoas chamadas cristãs hoje creem dessa maneira. Há uma frase em latim muito conhecida de vocês, que diz assim: ubi Petros, ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação é que a declaração de Pedro é a pedra. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que a igreja é edificada sob essa declaração de fé. Mas a terceira interpretação, eu penso que se não todos, a maioria de nós subscreve essa terceira, é que o próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. E o texto nos leva a essa conclusão, se não vejamos. Há um trocadilho no grego entre a palavra Pedro e a palavra pedra. A palavra Pedro é Petros. E Petros é um fragmento de pedra arrancado de um maciço rochoso. A palavra pedra aqui é Petra. E pedra é exatamente esse maciço rochoso. Essa pedra inabalável. Então o que Jesus Cristo está dizendo é o seguinte: eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta rocha inabalável que sou eu edificarei a minha igreja. O pronome demonstrativo também nos ajuda. Qualquer língua, seja português, seja inglês, seja o grego, há uma diferença entre esta e essa. Por exemplo, eu estou com a minha Bíblia aqui, eu digo esta Bíblia. Se eu coloco a minha Bíblia no púlpito e me afasto, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito: eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Mas não foi o que ele disse. Ele diz: eu também te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. De tal maneira que Jesus está ensinando 4 verdades aqui. Primeiro, ele é o fundamento da igreja. Ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo, ele é o dono da igreja. Você não é o dono da igreja. Eu não sou o dono da igreja. Nós não somos os donos da igreja. A igreja só tem um dono. E ele é o dono porque ele a comprou com o seu próprio sangue. O dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo e não há outro. Terceiro, ele é o edificador da igreja. Eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja não é você. Quem edifica a igreja não sou eu, não somos nós. Quem edifica a igreja é o próprio Senhor Jesus. Nós poderíamos empregar todo o nosso conhecimento, toda a nossa metodologia, e nós não produziríamos sequer um crente. Preciso concordar com o pregador batista Charles Haddon Spurgeon, quando ele disse que é mais fácil acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano do que acreditar que uma alma sequer possa ser salva, senão pelo poder do nome de Jesus, pela obra do Espírito Santo de Deus. Quarto lugar, Jesus é o protetor da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela.
não tem pobreza, não tem perseguição, não tem martírio, não tem prisão, não tem açoite, não tem fornalha, não tem obra qualquer do inferno que possa destruir a igreja do Deus vivo, porque aquele que a salvou é também o seu protetor. Depois que Jesus explica para os seus discípulos, então, essa verdade bendita, diz Mateus 16 que ele passa por uma nova fase do seu ensino. E pela primeira vez em Mateus, ele revela para os seus discípulos que ele tinha que subir para Jerusalém, sofrer muitas coisas nas mãos dos principais sacerdotes e anciãos, ser morto, crucificado, para ressuscitar ao terceiro dia. Então diz a Bíblia, que o mesmo Pedro que dissera para ele, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, chama Jesus da parte e diz, vem cá Jesus, vem cá um pouquinho, vem cá um pouquinho. E passa a repreender a Jesus. Tem compaixão de ti, isso de modo algum pode te acontecer. Larga a mão desses pensamentos soturnos, larga a mão desses pensamentos doentios, larga a mão desses pensamentos de morte. E Jesus crava os olhos nele e diz, arreda Satanás, és para mim causa de tropeço, tu não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Notem vocês que se a igreja estivesse edificada sobre Pedro, ela estaria edificada sobre areia movediça. Mas bendito seja Deus, ela está edificada sobre a rocha que não se abala. Agora vamos entender o que Jesus não disse. Jesus não está chamando aqui Pedro de Satanás, ele não está dizendo isso. Segundo, Jesus não está dizendo que Pedro está endemoniado aqui, ele não está dizendo isso. Terceiro, Jesus não mandou Pedro arredar, Jesus não está fazendo isso também. Jesus está mandando Satanás arredar. Que Satanás? O mesmo que fora derrotado lá no deserto, está de volta, com outras armas, com outro figurino. Se não entendermos isso, irmãos, a gente vai dizer assim, arreda Pedro, aí o Satanás fica. Não, quem tem que arredar é o Satanás, Pedro fica. Pedro é discípulo, Pedro é apóstolo, em Pedro Jesus vai continuar investindo. Apesar dos nossos fracassos, Jesus não desiste de nós, Ele não abre mão da sua vida. Tanto é fato que 6 dias depois, diz a Bíblia, que Jesus vai para um alto monte, para orar, e leva consigo Pedro, Tiago e João. Ali no topo daquela montanha, a glória de Deus se manifesta, o rosto de Jesus se transfigura, as vestes de Jesus se transfiguram, e Moisés e Elias aparecem em glória conversando com Jesus. Mas diz a Bíblia que Pedro, João e Tiago dormem, porque o que dá prazer em Jesus dá cansaço neles. Mas ali aconteceram 4 milagres, insólitos. Primeiro milagre, Jesus foi transfigurado. Segundo milagre, Moisés e Elias aparecem em glória, conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém. Terceiro milagre, uma nuvem luminosa os envelopa. Quarto milagre, de dentro da nuvem, uma voz divina, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Diz a Bíblia que quando Pedro vê essa cena, escuta essas coisas, sem saber o que estava falando, ele diz assim, Senhor, o negócio é o seguinte, nós vamos fazer 3 tendas, uma vai ser tua, outra vai ser de Moisés, outra vai ser de Elias. E pensava que ele estava no controle da situação, mas a Bíblia diz que ele não sabia o que estava falando. Por que ele não sabia? Estava falando uma bobagem. Que bobagem! Nesse momento Pedro está comparando e equiparando Jesus a Moisés e Elias, o representante da lei e o representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem, Jesus é o próprio Deus entre os homens. Ele é único, Ele é incomparável, Ele é singular. Diz a Escritura que eles estão vendo milagres, mas eles estão desprovidos de entendimento. Nota de rodapé agora. Na cultura evangélica brasileira, se divulga muito que se nós enxergarmos mais milagres, nós iremos crer mais. Isso não é verdade. Sabe por quê? No topo dessa montanha tem 3 gerações representadas. A geração de Moisés, a geração de Elias e a geração dos apóstolos. Leia a sua Bíblia.
E você constatará que são as 3 gerações que mais viram milagres, e foram as 3 gerações mais incrédulas, porque a fé não vem pelo milagre, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas o que é que eles não entendem? Primeiro, não entendem a centralidade da pessoa de Jesus. Segundo, eles não entendem a centralidade da missão de Jesus. Pergunto a vocês, qual foi a pauta daquela reunião entre Moisés e Elias com Jesus? Está escrito em Lucas 9:31, que conversaram sobre a sua partida para Jerusalém. A palavra partida no grego aí é êxodos, de onde vem a palavra portuguesa êxodo. O que foi o êxodo? A libertação de Israel da escravidão do Egito. Então o que Moisés e Elias estão conversando com Jesus é que a partida dele para Jerusalém, para a cruz, seria o nosso êxodo. Foi lá na cruz que Jesus quebrou as nossas cadeias, foi lá na cruz que Jesus nos tornou verdadeiramente livres. Quando Jesus desce desse monte, diz a Bíblia que ele cura um menino endemoniado e devolve ao seu pai. E Lucas 9:43 diz que diante desse insólito milagre, todos se maravilhavam do quanto Deus fazia por intermédio dele. Todos quantos? Todos quem? A multidão e os discípulos inclusive. Então, Jesus nota nisso um perigo sedutor, como lá em João 6, que queriam fazer Jesus um rei. Quando Jesus percebe que os discípulos estão prestes a embarcar nessa canoa furada, de pensar que ele era apenas um milagreiro, ele se dirige aos discípulos assim em Lucas 9:44, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Sabe o que significa isso? Não pensem vocês que eu vou mudar minha agenda, não pensem vocês que eu vou alterar meu calendário, não pensem vocês que eu vim do céu apenas para dar vista aos cegos, para dar audição aos surdos e voz aos mudos e levantar os paralíticos. Não pensem vocês que eu vim do céu apenas para alimentar as multidões famintas. Eu vim do céu para ir para a cruz, e é para a cruz que eu vou, porque é lá na cruz que eu vou adquirir para vocês a eterna redenção, é lá na cruz que eu vou quebrar as algemas de vocês e tornar vocês verdadeiramente livres. Mas diz Lucas 9:45 que os discípulos não entenderam isto, vendo milagres, não discernindo quem é Jesus, nem o que ele veio fazer. A partir de Lucas 9:51, Jesus começa a caminhar para Jerusalém, a tal ponto das pessoas lerem isso no rosto dele. Aí ele chega em Jerusalém. Vocês sabem que a Páscoa era a maior festa de Israel. A população de Jerusalém quintuplicava. Era a alegria dos judeus e o terror dos romanos, medo de rebelião. Já tinha uma multidão na cidade e outra multidão está entrando com Jesus. E ele começa a entrar a partir do Monte das Oliveiras, ele vai descendo o Monte das Oliveiras, as multidões vão cantando, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Ele atravessa o Vale do Cedron, ele começa a subir as encostas do Moriá, lá está o templo, lá está a entrada da cidade, e diz Lucas que quando Jesus está entrando na cidade, ele chora, a multidão canta e ele chora. E chora por quê? Porque Jerusalém não aproveitou o tempo da sua visitação. Jerusalém era a cidade que matava os profetas e haveria de matá-lo também. Chora porque vê profeticamente essa cidade sendo arrasada desde os fundamentos pelos romanos, havendo então a maior dispersão dos judeus de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. Quando Jesus entra, mais tarde ele diz para Pedro e João assim: vocês vão preparar para mim um lugar para que eu possa comer a Páscoa com vocês. Jesus dá todas as orientações, tudo pronto, tudo pronto. Era quinta-feira à noite, mesa posta, cordeiro assado, pão sem fermento, ervas amargas, o vinho. Mas eles estão vindo de uma caminhada, os pés estão empoeirados, ninguém podia sentar-se à mesa sem lavar os pés, não era hábito deles fazer isso. Mas não tinha um serviçal entre eles. Tinha uma toalha, tinha uma bacia, mas quem ia tomar a iniciativa? Isso era o papel de um escravo. E de repente eles estão à mesa.
Sabe qual foi o papo que rolou na mesa? E aí, quem de nós é o maior? Quem de nós é o mais importante? Quem de nós vai ter maior projeção no reino? Jesus está mergulhado na sombra da cruz, e eles estão na feira da vaidade, da soberba. Quando Jesus percebe o espírito deles, Jesus se levanta da mesa, os choca, não com palavras, mas com atitudes, cinge-se com a toalha, pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Imagine o constrangimento, imagine a vergonha. Um silêncio sepulcral tomou conta daquele cenáculo. Até que Jesus chega na frente de Pedro. E o Pedro era um homem que não conseguia esconder sentimentos. E faz uma pergunta para Jesus: tu me lavarás os pés a mim? E Jesus olha para ele e diz: o que eu faço agora tu não entendes, entendê-lo-ás depois. Aí ele foi radical: não, nunca tu me lavarás os pés. Não, eu não vou permitir que tu te humilhes a esse ponto. Não, os meus pés tu não vais lavar, de jeito nenhum eu não vou aceitar isso. E Jesus olha para ele: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Porque ele era 880, diz: então, senhor, já que o negócio é esse, o senhor lava os pés, o senhor lava as mãos, o senhor lava a cabeça, o senhor me dá um banho. Aí Jesus: não, Pedro, agora é você que não está entendendo. Todos vocês estão limpos, exceto um, Judas Iscariotes. Só precisa lavar os pés. O que significa isso, irmãos? Todos vocês já passaram pelo lavar regenerador do Espírito Santo, e esse lavar acontece uma única vez na vida, e nunca mais precisa se repetir. Mas você que já foi regenerado, você precisa constantemente passar pelo lavar purificador da santificação. Ali diz a Bíblia que Jesus fala para eles do céu, da casa do Pai, da segunda vinda, do derramamento do Espírito, da sua paz. Ali Jesus institui a ceia, fazendo uma transição do judaísmo para o cristianismo, da Páscoa para a Santa Ceia, e ali Jesus canta um hino, e diz a Bíblia que dali Jesus desce rumo ao jardim do Getsemane. Quando Jesus está saindo do cenáculo, ele dirige-se aos seus discípulos assim: nesta noite, todos vós vos escandalizareis comigo. Como está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Aí Jesus se aproxima bem pertinho de Pedro e disse: Pedro, Satanás vos requereu para peneirardes como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando te converteres, quando voltares para mim, fortalece os teus irmãos. Eu acho que Pedro deu uma raspada na garganta. Ah, Senhor, eu sei muito bem o que está acontecendo. O clima está pesado. Tem uma orquestração nos bastidores do poder eclesiástico, orquestrando a sua prisão e a sua morte. Eu sei de tudo, eu estou percebendo tudo. Eu vou dizer uma coisa para o senhor: eu acho que os meus colegas não vão aguentar a pressão. Mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor: comigo o senhor pode contar. Eu sou um cara batuta, a corda não rói do meu lado. Ainda que todos te abandonem, eu jamais. Por ti darei minha vida. Eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. E Jesus olha bem para ele e disse: Pedro, pois em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Acho que o Pedrão calou. Silencioso foi, descendo o monte Sião, cruzando o vale do Cedron, mergulhando nas fraldas do Monte das Oliveiras, onde tinha lá um jardim que Jesus costumava orar. Muitas oliveiras, era uma prensa de azeite. Quando Jesus chega, deixa 8 para trás, porque Judas não está mais entre eles, pega Pedro, Tiago e João de vocês: vem comigo, vem comigo. E ali diz a Bíblia que Jesus começa a ficar angustiado. E Jesus abre o coração para eles e diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo.
E o eterno Filho de Deus avança sozinho para o interior do jardim, prostra-se com o rosto no chão, o Rei da glória, o Criador do universo. E diz a Bíblia que ali ele ora e ele chora, e ele ora e ele chora, porque Hebreus 5,7 diz que ele ofereceu forte clamor e lágrimas àquele que podia livrá-lo da morte. E ele clama dizendo: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, mas se não, seja feita a tua vontade. A grande pergunta é: que cálice era esse? Será que era a certeza de que ele seria abandonado pelos seus discípulos naquela noite? Será que era a convicção de que as autoridades botariam a mão nele porque chegara a hora das trevas? Será que era a convicção de que ele seria levado ao concílio judaico, ao sinédrio, e ali seria cuspido e esbordoado? Será que era a certeza de que ele seria levado ao pretório romano, e o governador, contra a sua consciência, haveria de condená-lo à morte, morte cruz? Será que era a certeza que ele caminharia pelas ruas estreitas de Jerusalém, debaixo de apupos e vaias de uma multidão ensandecida, gritando: crucifica-o, crucifica-o? Será que era a certeza que ele seria esticado naquele leito vertical da morte, entre a terra e os céus, 6 horas de dor, de cãibras e de sede atroz? E a resposta é 1000 vezes não. Que cálice era esse? Esse cálice era a santa ira de Deus, que devia cair sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça, sobre a nossa cabeça. Este cálice era a consciência plena de que ele, sendo amado do Pai, gritaria daquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Este cálice era a consciência de que, sendo ele santo, 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 adorado por anjos e querubins, seria feito pecado por nós. Ele sorveu cada gota desse cálice. Quando ele se levantou, se dirigiu aos discípulos, eles estavam dormindo. Jesus não acorda os 3, não, só acorda Pedro. Pedrão, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiar e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Voltou, derramou o seu coração de novo. Orou, chorou, repetiu as mesmas palavras. Quando ele se levanta, volta para os discípulos, estão dormindo de novo. Mas diz a Bíblia, em Lucas, quando ele termina o segundo período de oração, vem um anjo do céu para confortá-lo, mas não para livrá-lo do sofrimento, porque o sofrimento seria mais profundo ainda. Quando ele volta para o terceiro período de oração, agora ele não molha o chão apenas com as suas lágrimas, ele molha o chão com o seu sangue. Quando ele se levanta, os discípulos estão dormindo, e ele dá uma balançada neles e diz assim: ainda dormis e repousais, acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. Prestem bem atenção. A partir desse terceiro período de oração, não tem mais angústia em Jesus. Não tem mais angústia. Eu quero dizer para você que a grande batalha foi travada aqui no Getsemane. É aqui que o inferno reúne toda a sua corja e joga em cima dele o bafo de Satanás. É aqui que ele chora, é aqui que ele sangra. E quando ele se levanta dessa reunião de oração, ele está robusto e forte como uma rocha inabalável. Quando as pessoas vêm para prendê-lo, é ele quem se apresenta e pergunta: a quem buscais? A Jesus o Nazareno. Pois sou eu. E caíram por terra. A partir daqui ele vai para o sinédrio judaico, e ele é cuspido, e ele é esbordoado, está firme como uma rocha. A partir daqui ele vai para o pretório romano, mas vai caminhando como um rei caminha para a sua coroação. A partir daqui ele é pregado naquele leito vertical da morte, e transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus. Quando Pedro acordou atabalhoadamente e viu a multidão chegando, diz a Bíblia que ele saca a sua espada, corta a orelha do mal. Jesus: pô, Pedro, guarda essa espada. Se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai e me mandaria mais de 72 mil anjos.
mais de 12 legiões de anjos. Naquela noite, Jesus foi preso. Sabem por quê? Não porque sucumbiu ao poder de Roma, não porque fracassou diante das orquestrações do Sinédrio, porque aquela era a hora das trevas. Para aquela hora ele tinha vindo. E os discípulos se dispersaram, inclusive Pedro, covardemente. Mas João, aparentado sumo sacerdote, está caminhando para lá e Pedro se encosta nele. E Pedro consegue entrar lá dentro do pátio da casa do sumo sacerdote, onde Jesus estava sendo interrogado e espancado. Tinha uma fogueira, a noite estava fria, e ele se encosta. Quando passa uma criada, você é um dos dele. E diz a Bíblia que Pedro negou diante de todos: eu não sei o que dizes. Esse ambiente não está bom para mim, vou sair daqui. Vou lá para o alpendre. Daqui a pouquinho passa uma criada. De longe, olhou de novo. Comentou assim: aquele lá é um dos discípulos dele. Pedro escutou a conversa e diz que agora ele não nega só não, ele jura: eu juro que eu não conheço esse homem. Daqui a pouquinho chegam alguns homens, talvez daqueles que foram ao jardim do Getsemane, encostam bem no Pedro e dizem: o teu modo galileu de falar, esse sotaque nortista seu, não dá para disfarçar, você é discípulo dele sim. E diz a Bíblia que ele começa a praguejar, que ele começa a blasfemar, que ele começa a falar palavrão. Eu não sei o que diz, eu não conheço esse homem. E o galo cantou. E Jesus cravou nele o seu olhar, e diz a Bíblia que caiu em si, saiu dali, e desatou a chorar, e saiu dali chorando amargamente. Naquela noite Jesus foi esbordoado e Pedro não estava lá. Domingo, sexta-feira de manhã, o Sinédrio se reúne às pressas, para costurar mais uma acusação contra Jesus. Agora é blasfêmia e conspiração. Pedro não estava lá. Sexta de manhã, Jesus é levado ao pretório romano. Pilatos o condena covardemente. Pedro não estava lá. Foi preciso que um outro Simão ajudasse Jesus a carregar a cruz, porque o Simão Pedro não estava lá. 9 horas da manhã, Jesus é crucificado. Pedro não estava lá. 6 horas de sede, de cãibras, de dores. Pedro não estava lá. 3 horas da tarde, Jesus entrega o seu espírito. Pedro não estava lá, nem para lhe dar um sepultamento digno. Jesus é sepultado. Pedro não estava lá. Silêncio do sábado, Pedro está escondido. Domingo de manhã, não é Pedro, são as mulheres que vão ao sepulcro. Quando chega uma surpresa, a pedra foi rolada, o túmulo está aberto, elas entram, o túmulo está vazio, ela sai, tem um anjo sentado em cima da pedra, e perguntam para elas assim: mas o que vocês vieram fazer aqui, procurar entre os mortos aquele que está vivo? Eu não estava mais aqui não, ele ressuscitou. E o anjo disse: ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele irá diante de vós para Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Meus irmãos, mas por que o anjo teve que falar logo no nome do Pedro? Pedro não era discípulo? Por que destaque do nome dele? Sabe por quê? Porque Jesus sabia, e o anjo também, que Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro, Petros, fragmento de pedra, mentira, apenas pó. Apenas pó. Negou seu nome, negou sua fé, negou seu apostolado, negou seu Senhor. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Eu quero dizer para você que Jesus não desiste de você. Apesar dos seus fracassos, apesar das suas quedas, apesar de seus deslizes, apesar da sua covardia, apesar dos seus medos, Ele não desiste de você. Agora pense comigo, como é que foi aquela caminhada de Jerusalém ao Mar da Galileia, mais de 100 quilômetros a pé. Eu acho que cada passada que ele dava, a consciência dele
fisgava bastante, e ele devia pensar assim: eu vou chegar lá, Jesus vai me quebrar todo, ele vai me arrebentar, ele vai botar o dedo no meu nariz, vai dizer que eu sou um covarde, vai dizer que eu sou um fugitivo, e eu sou mesmo um covarde. Quando ele chega lá, irmãos, Jesus não está lá. Agora, nota de rodapé: nós devíamos orar mais pelos líderes. Sabem por quê? Porque não tem líder neutro. Liderança é influência. Um líder é uma bênção ou é uma maldição. Porque Pedro é um líder, ele diz assim: eu vou pescar. E os outros disseram: pois então nós vamos contigo também. Mas o que significa eu vou pescar? Estou estressado? Vocês ganham um troco? Não, sabe o que ele está dizendo? Fim de linha para mim. Acabou meu sonho. Acabou meu projeto. Não tem mais futuro. Só tem um passado cheio de dor. Estou voltando para as redes. Estou voltando de malas prontas para o meu passado. Acabou meu projeto. Sabe o que aconteceu? Naquela noite eles não pegaram nem um lambari. Que quando o homem se afasta de Deus, nem pescar consegue mais. O dia está quase amanhecendo. Estão voltando de redes vazias. A 100 metros da praia. Alguém caminha lá na praia, eles não sabem quem é. E de repente esse personagem da praia se dirige a eles a 100 metros assim: covardes! Foi assim? Ah, não foi. Filhos! Para um bando de covardes. Tem nessa única palavra mais de uma tonelada de graça. Filhos! É assim que ele vê você, apesar dos seus fracassos e quedas. Filhos! Tens aí alguma coisa de comer? É claro que ele não está fazendo essa pergunta porque precisa dessa informação. Ele não faz essa pergunta por causa dele, ele faz essa pergunta por causa dos discípulos. Não! Então lançai a rede à direita do barco e achareis. Aquele que você serve conhece as profundezas do mar e domina sobre os peixes do mar. Quando lançam as redes, meus irmãos, 153 grandes peixes começam a pular nas redes. Não se romperam. Eu acho que eram emprestadas. E Jesus não queria que eles tivessem prejuízo. De repente, o João, que tinha uma espiritualidade mais aguçada, disse: ô Pedro, é Jesus, ele está aqui, Pedro. Ele chegou, Pedro. O Pedro percebeu a coisa, largou o barco para lá, largou as redes para lá, largou os peixes para lá, nadou 100 metros, coração acelerado, e agora ele vai me quebrar, ele vai me arrebentar todo, ele vai botar o dedo no meu nariz, eu vou ter que enfrentar essa situação. Quando ele chega na praia, um susto. Sabe o que ele vê na praia? Um braseiro com pão e com peixe. Só tem 2 lugares no Novo Testamento onde aparece a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Jesus plantou aquele braseiro ali, irmãos, como que refazendo a cena do crime, para curar a mente de Pedro, a psique de Pedro, as emoções de Pedro. Jesus está dizendo: Pedro, sabe por que eu botei esse braseiro aqui, meu filho? Eu botei esse braseiro aqui para dizer para você que na mesma geografia que você caiu, eu vou levantar você. Na mesma geografia que você me negou, você vai ter oportunidade de me confessar. Na mesma geografia onde você fracassou, eu vou restaurar a sua vida, Pedro. Sabe por quê, Pedro? A minha graça, Pedro, é maior do que o seu pecado. Depois que Jesus os alimentou e os aqueceu, diz a Bíblia, Jesus se encosta em Pedro e faz a seguinte pergunta: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Pai, Jesus, eu não estou te entendendo. Por que eu tenho que amar mais? Não basta amar igual? Mas por que Jesus fez essa pergunta para ele? Porque ali atrás Pedro havia dito assim: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais. Sabe o que Jesus está fazendo com Pedro? Ô Pedro, você ainda tem a mesma opinião a seu respeito?
Você ainda acha mesmo que você é melhor que os outros? Você ainda acha mesmo que você é mais forte do que os outros? Você ainda acha mesmo que você é mais espiritual e fiel do que os outros? Você ainda acha que você está com essa bola toda mesmo? Tu me amas mais do que os outros mesmo, Pedro? Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Agora não pergunta se ama mais, só pergunta se ama. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então pastorei as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta a terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ficou triste. Terceira vez. Ah, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus perguntou 3 vezes? É claro, porque ele negou 3 vezes. Mas o que significa isso? Significa o seguinte: ô Pedro, eu estou lhe perguntando 3 vezes, Pedro, para que você entenda uma coisa, meu filho. Para cada negação sua, Pedro, a minha graça é suficiente para restaurar você. Você caiu a primeira vez, Pedro? A minha graça restaura você. Você me negou a segunda vez, Pedro? A minha graça restaura você. Você me negou a terceira vez, Pedro? A minha graça restaura você. Ô Pedro, a minha graça é maior do que o seu pecado, Pedro. É claro, irmãos, que há uma riqueza nesse texto, no grego, que não está na língua portuguesa. Vocês bem sabem disso. Há 2 verbos sendo usados aqui nesse diálogo entre Jesus e Pedro. O verbo agapau e o verbo filéu. Quando Jesus pergunta a Pedro a primeira vez, Jesus pergunta assim: Petros, agapas me? Tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de dares tua vida por mim? Tu me amas a ponto de morreres por mim? Pedro não responde essa pergunta. O que Pedro responde para Jesus é outra coisa. O que ele responde é assim: ah, Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não estou pronto a morrer por ti, eu não tenho coragem de dar minha vida por ti, eu apenas gosto de ti. Respondeu com o verbo filéu, filose, eu só gosto de ti. Aí Jesus pergunta a segunda vez do mesmo jeito: Petros, agapas me? Tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de morreres por mim, de dares tua vida por mim? Pedro diz: não, Senhor, amor ágape eu não tenho coragem de morrer por ti, eu não estou preparado para dar minha vida por ti, eu apenas gosto de ti. E respondeu do mesmo jeito, filose. Por que ele ficou triste a terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta. Jesus passa a usar na terceira pergunta o mesmo verbo que Pedro usara nas 2 respostas anteriores, o verbo filéu. Então Jesus pergunta: Petros, fileis-me? Pelo menos tu gostas de mim? Ele se entristeceu e respondeu do mesmo jeito: filose, eu só gosto do Senhor, nada mais. Que lição que eu aprendo aqui? Quando Pedro, confiando em si mesmo, prometeu a Jesus dar sua vida por ele, Pedro negou Jesus. Mas quando Pedro reconheceu que não tinha forças nele mesmo para morrer por Jesus, aí Jesus o capacitou a dar a sua vida por ele. Notem vocês que Jesus restaura Pedro, e Jesus está aqui hoje para restaurar a sua vida. Eu não sei quantas vezes você caiu, quantas vezes você negligenciou sua vida de santidade, mas Jesus está aqui hoje para botar você de pé outra vez. Mas notem que Jesus não restaura apenas a vida de Pedro, Jesus restaura o ministério de Pedro. Apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Talvez você, pastor, você líder, talvez você, homem de proa, homem de vanguarda, mulher de vanguarda, já está desanimado, talvez caiu, talvez fracassou, talvez desanimou, talvez pensou em retroceder, talvez até pensou em tirar a própria vida, talvez pensou que a vida não tem mais sentido no ministério, pois Jesus está aqui hoje para devolver a você o cajado de pastor e fazer com que o seu viver daqui para frente seja muito mais glorioso que as melhores vitórias que você teve no seu passado. Depois que Jesus restaura Pedro, irmãos, ele é um outro homem. A partir daqui ele é um homem de oração. A partir daqui ele é um homem cheio do Espírito Santo. A partir daqui esse homem prega e os corações se derretem. A partir daqui esse homem impõe as mãos sobre os enfermos e são curados. A partir daqui esse homem não tem medo da morte. A partir daqui esse homem é um gigante de Deus. Então Jesus diz assim para ele, confira comigo, eu vou terminar, versículo 18.
Em verdade vos digo, em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. O que Jesus quis dizer com isso? Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Você lembra, Pedro, que você prometeu a morrer por mim? Sim, Senhor, me lembro. Pois você vai morrer por mim. Você vai dar sua vida por mim. Mas não vai ser agora não, Pedro. Quando você ficar velho. Sabe o que vai acontecer com você, Pedro? Eles vão crucificar você. E vocês todos sabem, 17 de julho do ano 64, Roma, a maior cidade do mundo da época, é incendiada. E você sabe que o incêndio foi colocado na conta dos crentes. Começou um massacre, faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. 2 grandes líderes do cristianismo foram presos, Paulo e Pedro. Paulo era um cidadão romano, mesmo sentenciado à morte rápida, foi degolado. Pedro era um cidadão comum, e por isso, ao ser sentenciado à morte, foi sentenciado à morte de cruz. Aqui a Bíblia cessa o seu registro, a história nos toma pelas mãos. Dizem os historiadores que chegou o dia da execução de Pedro. E quando ele foi sendo levado para ser crucificado, ele disse para os seus algozes: crucifiquem-me, crucifiquem-me. Mas eu não sou digno de morrer como morreu meu Senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo. E com esse gênero de morte, ele glorificou a Deus. Sabe o que me impressiona? Foi depois que Jesus explicou para Pedro que ele haveria de morrer na velhice crucificado, é que Jesus disse: segue-me. Não é segue-me para o sucesso, não é segue-me para os aplausos do mundo, não é segue-me para as glórias deste século, é segue-me para a morte, segue-me para a cruz, segue-me para o martírio. E eu termino dizendo o seguinte: o que esse homem sentiu na hora que estava sendo levado para morrer, no corredor da morte? Ô irmão, nós assistimos há pouco tempo um brasileiro sentenciado à morte num país asiático. A embaixada lutou por isso, os brasileiros solicitaram a isso, o governo brasileiro pediu a isso, não teve jeito, aquele cidadão brasileiro foi executado. Que drama, que dor, que dia difícil, contagem regressiva. Imagine Pedro, contagem regressiva no corredor da morte. O que é que ele sentiu? Isso a Bíblia revela. Abra sua Bíblia aí para fechar. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15. Ele diz o seguinte, confira aí, por favor. Certo, igual Paulo também estava certo, estou sendo oferecido por libação. E ele também está certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, prestes a morrer. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. João 21, 18 e 19. Profecia de Jesus. Mas, de minha parte, estou pensando em dizer que não era ocupado. Mas, de minha parte, estou pensando em fazer uma campanha na igreja para eu sair da cadeia. Não. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, mesmo depois da minha morte, conserveis lembranças de tudo. Sabe o que esse homem está dizendo? Roma vai me matar, mas Roma não vai pôr um ponto final no meu ministério. Roma vai me matar, mas a palavra que eu prego está viva e vai continuar reverberando nos corações. Roma vai tirar minha vida, mas Roma não vai impedir que a palavra do Deus vivo prossiga a sua marcha vitoriosa. O que importa, meus irmãos, não é o pregador, o que importa é a pregação, o que importa não é o evangelista, o que importa é o evangelho, o que importa não é o obreiro, o que importa é a obra. Deus sepulta os seus obreiros e a sua obra continua vitoriosa, porque a palavra que pregamos é viva e é eterna.
Que Deus reavive essas verdades no nosso coração. Que Deus nos devolva a paixão pelo ministério. Que Deus reaqueça a nossa alma e nos batize com o poder do seu Espírito nesta noite, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo a revolucionar essa nação com a única mensagem que transforma, a mensagem poderosa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a quem tributamos a honra, a glória e o louvor agora e pelos séculos eternos. Aleluia. Amém.